Boa noite. Ei, pessoal, bora. Quem quer ouvir falar sobre o produtor empreendedor? Essa é a hora, hein? Produtor rural, produtores da agricultura familiar, compras. Esse é o momento de você conhecer um pouco mais. Vamos chegando aqui no palco, Fábrica de Empreendedores. Tudo pronto? Gente, como bem dito, me chamo Leonardo, sou gerente de projetos da Secretaria de Agricultura do Estado de Goiás. Viemos aqui falar um pouco sobre a ferramenta Produtor Empreendedor, que é uma ferramenta exclusivamente para produtores da agricultura familiar do Estado de Goiás, onde nós estamos desenvolvendo uma maneira para facilitar o comércio e o escoamento desses produtos. Como bem dito, o produtor empreendedor ele vem para trazer uma oportunidade a mais de comercialização para esses produtores. É um aplicativo que vai dar oportunidade para eles comercializarem. Mas antes de falar um pouco sobre esse aplicativo, eu tenho que falar um pouco sobre o que é a agricultura familiar. A agricultura familiar ela se baseia em 3 pilares. Quais são eles? Para sucesso: acesso a crédito, assistência técnica e comercialização. Esse produtor ele está lá na sua fazenda e ele às vezes, muitas vezes não tem um conhecimento de causa. Às vezes ele tem, mas um conhecimento mais técnico, ele às vezes precisa desse conhecimento. É onde nós entramos com assistência técnica. Nossa Emater, ela faz esse papel muito bem feito, dando assistência técnica, juntamente com outras entidades como o Senar e entidades privadas. Esses produtores, eles precisam de um conhecimento a mais para estarem desenvolvendo essas atividades. A partir dessa assistência técnica, ele precisa implementar a atividade. Como? Melhorando a produção. Só que muitas vezes esses produtores, eles não possuem crédito suficiente para poder otimizar a produção. E de que maneira que ele vai poder otimizar isso? Tendo acesso a crédito, onde nós, do governo de Goiás, desenvolvemos uma linha, também conhecida como Produtor Empreendedor, com juros baixos, para poder ter acesso a esse crédito, onde esses produtores da agricultura familiar, que se enquadram, conseguem ter acesso a esse crédito. E um papel fundamental para o sucesso, outro ponto, pilar para o sucesso da atividade da agricultura familiar, é a comercialização. Não adianta nada ele ter acesso a crédito, produzir, ter uma assistência técnica de qualidade e não conseguir comercializar. E, infelizmente, essa era uma realidade. Porque nós do governo de Goiás estamos fazendo tudo em parceria aqui com o SEAGRA, representado pelo Leandro, para a gente dar uma opção a mais de comercialização, uma oportunidade para esses produtores estarem comercializando. Como? Como vai funcionar? Hoje nós temos diversas atividades que esses produtores podem comercializar, diversas opções, além de estar comercializando nesses comércios locais, supermercados, feiras. Nós temos várias políticas públicas de comercialização, dentre elas, PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, onde o Estado compra os alimentos da agricultura familiar, e num segundo momento doa para entidades, e esses alimentos são doados para famílias em vulnerabilidade. Temos o projeto da cerveja de mandioca, onde o Estado ele foi pioneiro aqui para poder desenvolver essa parte de comercialização de mandioca oriunda da agricultura familiar, podendo qualquer cervejaria no Estado que quiser adquirir mandioca da agricultura familiar, de produtores da agricultura familiar, terão um benefício fiscal. Além do PENAI, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, onde todas as escolas do país têm a obrigatoriedade de comprar, no mínimo, 30% de produtos oriundos da agricultura familiar. Esses são alguns programas. Também tem o SEASA, onde é a central de abastecimento. Os produtores levam os produtos para lá e de lá são distribuídos. Mas muitas vezes esses produtores eles não conseguem chegar no SEASA. E também as pessoas, ou as entidades, ou as políticas públicas, elas não sabem onde estão esses produtores.
Então, esse produtor empreendedor, esse aplicativo, ele vem para sanar essas problemáticas, de modo que o produtor se cadastrando dentro do aplicativo, nós vamos saber o que ele produz, onde ele produz, qual a periodicidade de produtos dele, qual o valor deste produto, o que ele tem, como, quando, para poder chegar dentro desses programas e fornecer esses alimentos. Em uma outra ponta, nós teremos todos esses programas e outros ligados dentro do aplicativo, onde esses produtores serão direcionados a essas políticas públicas, e as políticas públicas direcionadas a esses produtores. O produtor empreendedor, ele surgiu primeiramente voltado para o PAA, para o Programa de Aquisição de Alimentos, onde nós já operacionalizamos este programa nos últimos 2 anos, com mais de 900 produtores beneficiados, 5 milhões que foram compras de alimentos e mais de 1 milhão de toneladas de alimentos distribuídos no estado de Goiás, oriundos desses produtores. Então hoje, o que a gente está querendo? Nós vamos ampliar esses produtos, vamos ampliar essa oferta de produtos, ampliar a gama de produtores participando dentro do programa. E também esses diversos programas que é para trazer esses produtores, porque o Estado está mapeando onde estão esses produtores para poder trazê-los para dentro. Visto que, conforme falado, nós precisamos comercializar. Nós temos produtos, nós temos produtores e muitas vezes não estamos conseguindo com que esses produtores comercializem seus produtos. Então, a ideia do aplicativo é poder dar uma opção de comercialização a mais para esses produtores. E a ideia é que seja a maior ferramenta de marketplace da agricultura familiar do país. O produtor empreendedor está vindo aí para isso, e é aí que nós vamos chegar com tudo. A partir de agora, nós vamos apresentar um pouco mais de como serão essas ferramentas, porque nós estamos trazendo inovação, nós estamos trazendo tecnologia para os produtores da agricultura familiar do estado de Goiás. Com vocês o Leandro, que é o desenvolvedor da ferramenta. Pessoal, boa noite, é um prazer poder estar falando com vocês na Campus Party, e não poderia ter essa dobradinha, né? É o Leandro e o Leonardo, e a gente vai apresentar na Campus Goiás para vocês sobre essa plataforma. A gente não está falando aqui somente de acesso a dados, a gente está falando de democratização do acesso à informação para a agricultura familiar e a democratização para quem está na ponta. Isso tem um valor muito grande, tanto na inclusão digital, social, quanto na disseminação da produtividade que ocorre através da agricultura familiar. Meu nome é Leandro, eu estou como diretor científico do Centro de Excelência em Agricultura Exponencial do Estado de Goiás, e eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre o desenvolvimento, alguns critérios que foi utilizado para o levantamento desses requisitos, bem como dando alguns spoilers sobre essa plataforma. Por que essa plataforma ela é considerada disruptível neste cenário de aplicação da agricultura familiar? A gente não tem hoje uma plataforma que reúne a produtividade desses produtores voltados para a agricultura familiar e nem mesmo a rastreabilidade de quais são as cadeias produtivas ou os nichos produtivos que se existem no cenário nacional ou nos cenários regionais. Isso é uma informação muito importante, porque daí pode ter vários insights, inclusive para desenvolvimento de startups, para o terceiro setor, para o desenvolvimento dessas cadeias produtivas. A minha pergunta-chave: quais são os nichos regionais, quais são as vocações que existem em uma determinada região? Hoje isso não está mapeado, a gente não tem clareza ou dados históricos para isso. Então, além de operacionalizar um programa de aquisição de alimentos, a gente estaria gerando bases de dados que poderiam ser melhor exploradas no futuro. Pois bem, a gente trouxe aqui um macrofluxo bem simplificado do que seria essa plataforma. Atualmente existe uma aplicação do Ministério da Cidadania que é direcionada a todos os municípios do país, para todos os estados, para que os estados operacionalizem a distribuição, comercialização e distribuição desses alimentos para a agricultura familiar. O recurso chega aos estados, os estados descentralizam para os municípios. Só que o que acontece? Muitas vezes essa descentralização ela pode ser nichada e ela pode ser enviesada por critérios diversos, seja de afinidade pessoal, política ou outros nichos, tipo amizade. Isso acaba influenciando tanto na seleção da entidade quanto do produtor que de fato possa ser beneficiado com esse programa. Então, hoje, nós temos essa plataforma,
Só que essa plataforma tem uma série de gaps, que é justamente a plataforma que a gente vem desenhando juntamente com o pessoal da Secretaria da Agricultura do Estado de Goiás. Qual é a ideia? A nossa ideia é ter uma plataforma que permita ao produtor rural da agricultura familiar realizar o cadastro de quais são as suas aptidões quanto à sua produção e, por outro lado, também captar quais são as entidades que poderiam receber esses alimentos. E a gente conseguir fazer a junção entre os dois, através dessa plataforma, de forma mais isonômica e incluindo as diferentes regiões do estado de Goiás na forma de geração de bases de dados, ou seja, geração de leads de regiões produtivas e de quais são as demandas, fazendo todo esse mapeamento. Pois bem, uma macro divisão do que seria, tendo como foco alguns pontos importantes. Quais seriam? Permitir a gestão do recurso financeiro por parte do produtor. Muitas vezes o produtor entrega o alimento, mas ele não sabe qual é o capital que ele tem a ser capitalizado através daquelas entregas. Então, através dessa plataforma, a ideia é permitir que ele consiga fazer a gestão financeira, permitir a prospecção e controle tanto das entidades quanto do produtor, como havia dito anteriormente. Aqui existe uma oportunidade muito grande para as startups do terceiro setor, de desenvolvimento de regiões que tenham vocações ou que necessitem de treinamento para desenvolver determinado tipo de produtividade. Então a gente vai conseguir fazer esse mapeamento dessas cadeias. Permitir o controle e obtenção de dados históricos, itens e quantidade por instituição e produtor. Isso é um importante quesito, não só para a agricultura familiar, como para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento socioeconômico ou do desenvolvimento também regional. Permitir maior inter-relação entre produtores e entidades de modo disruptivo. Porque até então, o processo de desenvolvimento da agricultura familiar em todo o Brasil, ele se dá de boca a boca ou da atuação de algumas entidades que precisam de intervir para que esse produtor tenha acesso ao recurso. Lembrando que hoje nós operacionalizamos o PA nos últimos 2 anos, onde esses produtores eles não têm o menor controle de estoque, menor controle de saldo, menor controle de financeiro. E essa ferramenta ela vem trazer essa oportunidade para ter um controle desse estoque, do saldo, da possibilidade que ele ainda tem para comercializar, porque ele tem um teto limite de comercialização. E a ferramenta ela vem de encontro a isso, dando a possibilidade para controle do produtor também, dando essa condição para ele ter essa maior gestão dos recursos dele, onde ele tem uma gestão do recurso financeiro e do recurso do produto. Perfeito, Leonardo. Dobradinha, Campus Party, Leandro e Leonardo, primeira voz, segunda voz, a gente vai complementando. Muito obrigado, Leonardo. Outro importante ponto que a gente precisa de ter uma melhor assertividade, tanto por parte das entidades quanto por parte do produtor, é a data de entrega. Muitas vezes esses produtores não vêm na cidade para fazer a entrega numa determinada entidade, simplesmente para fazer a entrega. Ele aproveita o ato de estar naquele local para fazer a entrega desse produto. Só que nem sempre aquela entidade está preparada para receber naquela data. Então a gente colocou alguns módulos de comunicação dentro da ferramenta que permita o produtor entrar em contato com a instituição ou a instituição deixar um agendamento futuro para a realização dessa entrega. Então a gente está falando de quê? De um programa que permita fazer prospecção de entidades, de produtores, de produto, mapeamento da cadeia, controle financeiro e, além disso, permitir uma agenda de entrega e recepção desses alimentos. Um spoiler inicial, a ferramenta ainda não está disponível no Marketplace, mas a ferramenta vai estar disponível em breve para vocês poderem fazer download, seja como instituições, vai ter alguns critérios para vocês poderem se enquadrar, ou seja como produtores rurais, produtores familiares, dessa ferramenta. Pessoal, então é sempre bom a gente falar sobre propósito, e eu acho que essa ferramenta não tem como não falar sobre propósito. Quais seriam? Garantir segurança alimentar dessas entidades filantrópicas, na maioria das vezes, que necessita desse apoio. Falar sobre redução de burocracias, que é um processo que necessita ser burocrático, para que exista comprovação nas suas diversas etapas, mas que seja transparente para o usuário. O que quer dizer isso?
que ele não seja envolvido nessas etapas de modo a gastar tanto tempo como seria se ele fosse parte do processo. Ser uma ferramenta transparente, tanto para entidades quanto para produtores, e principalmente levar esse processo de inclusão digital, social, para o pequeno produtor. Uma outra importante colocação é que é uma ferramenta de inclusão socioeconômica e também colaborar na redução do êxito rural, tendo em vista que a gente efetivamente vai estar colaborando com quem está na ponta e podendo permitir que a Secretaria de Agricultura amplie a execução desse programa para todos os demais municípios, ou que maximize já a atuação junto àqueles que vem sendo aplicado o programa. Em suma, ou em resumo, a proposta é levar alimento para quem precisa de alimentos. Então aqui a gente não está falando de tecnologia, a gente não está falando somente de ser transformador nesse cenário, a gente está falando de mudar vidas, levando alimento para quem de fato precisa de alimento. Então não poderia deixar de agradecer a parceria com a CEAPA, junto com o SEAG, e de parabenizar a visão da CEAPA de propor um programa dessa envergadura, desse tamanho, que faz tanta diferença a quem de fato precisa de pouco e muitas vezes de um prato de comida. Apresentação realizada por nós, né? Como eu já disse anteriormente, em Campus Party, Goiás, não poderia faltar um Leandro Leonardo, que seja nos projetos digitais, que seja na inovação, que seja no campo ou que seja no digital, aqui também tem Leandro Leonardo. E detalhe importante, a gente está falando de tecnologia aplicada, a gente está falando de ciência de dados aplicada a um cenário que o terceiro setor ainda não se atentou para ele, mas que tem capacidade de treinamento, geração de novos nichos regionais na produção de insumos ou na produção de alimentos, e agradecer o Felipe Bonfim pela elaboração do material. Meu muito obrigado a todos que estão online, os que estão presentes. Tamo junto e... Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Perguntas?